E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Depois de 2 dias sem postar vídeo, tô eu de volta aqui, ó. Vim dar um rolê com o Chopp. Pra quem não me conhece, sou o Felipe. Junto com a Rê, a gente cria conteúdo aqui pra um casal de amigos meu. A gente vive na Espanha, já tem quase 7 anos. A gente vive aqui em Madrid e a gente compartilha a nossa vida não só aqui em Madrid, mas no país, né? Essa vida aqui na Europa, pra quem tá querendo turistar e pra quem tá querendo viver aqui no país. Eu já aproveitei que eu saí pra levar o Chopp pra dar um rolê, ó, e comentar com vocês um pouco da minha experiência, como que foi fazer intercâmbio aqui, porque eu quando cheguei na Espanha, eu cheguei para estudar 6 meses espanhol e eu fiz um intensivão de espanhol, então eu estudava 6 horas por dia, sendo que 4 horas era de estudo e 2 horas eram de aula de cultura, onde o professor comentava um pouco sobre a história do país e tal, e isso daí ajudava bastante a gente a absorver o idioma. Então hoje eu vou comentar com vocês como que era a minha experiência, minha rotina, para vocês terem ideia, quem tá querendo estudar espanhol aqui na Espanha, ter mais ou menos como base como que vai funcionar para vocês. Para quem perguntar que bairro estou, por onde estou, eu tô aqui agora mesmo na Avenida de Brasil. É uma urbanização que tem aqui dentro do distrito de Tetuán e é uma urbanização bem maneira. Por mais que leve o nome de avenida, não é uma avenida, é um parque linear onde os edifícios eles têm uma disposição assim, meio que uniforme, né? Então você vê os edifícios, eles ocupam o mesmo espaço dentro do quarteirão e respeitam totalmente as zonas que estão entre eles, ó. Inclusive tem um parque aqui para cachorro. Deixa eu soltar o Chopp aqui para ele dar uma brincada melhor, dar uma cheirada aí. E ó, aqui é um parque para cachorro e também tem parque infantil aqui do outro lado também. E os edifícios, ó, eles ocupam geralmente o mesmo espaço dentro dos terrenos aqui. Então a zona do meio fica mais proveitosa, fica dedicada a essa galera do prédio, porque aqui os edifícios não tem parquinho, não tem piscina, pelo menos aqui na zona central é muito difícil você encontrar. Tá cansado já, negão? Vamos seguir o passeio ou não? Então vamos lá, ó. Quando eu decidi vir morar na Espanha, eu precisava encontrar um meio de entrar aqui de forma legal. Por mais que a Rê fosse portuguesa, eu tava vindo e eu tinha que entrar como estudante. Eu ia entrar antes que ela, porque eu vim na frente pra ver, preparar terreno, todas essas coisas pra depois ela poder vir com o Luca. Então, a melhor forma que eu encontrei foi entrar com visto de estudante de forma intensiva. Então tinha muitas horas de estudo, eram 6 meses e isso daí dava muito benefício pra mim na hora da entrada. Inclusive eu poderia aplicar um visto de 20 horas de trabalho junto com esse daí, coisa que eu não fiz, vacilei. Mas é importante vocês saberem que quando vocês aplicam visto de estudo aqui, vocês podem aplicar o visto de estudo com opção de trabalho também. Então façam isso, quem tá querendo inclusive buscar vida, começar a ganhar em euro aqui para se estabelecer, essa eu acredito que é a melhor opção sem dúvida, para quem vai estudar, claro. Para passar na imigração foi super tranquilo, porque como eu tinha expedido meu visto dentro do consulado espanhol, então todo o processo eu fiz sozinho. Então eu peguei, fui no consulado espanhol, perguntei qual que seria a melhor opção, eu não tendo, né, nacionalidade espanhola, nem europeia, nem nada disso, e eles me orientaram que a melhor forma seria vir pra cá como estudante e tal. Então eu fiz todo o processo lá. Eles falaram, olha, você tem que ter uma matrícula de tanto tempo no mínimo, você tem que ter um seguro de saúde, carta de matrícula para você poder trazer aqui, a gente expedir o visto para você e tal, a escola tem que ser certificada. Então eu busquei todas essas informações e na época eu encontrei a Don Quixote, que aí foi a escola que eu estudei aqui desde que eu cheguei até o final do curso. Para passar na imigração aqui em Madrid, o cara olhou meu passaporte, viu o visto, cara, ele não fez nada, ele só carimbou e mandou eu passar. Na época eu tinha a opção de contratar o curso com a moradia, residência estudantil. Isso daí para mim era um pouco puxado na época, já que a gente estava segurando uma grana para eu poder explorar um pouco mais a cidade também, gastar de outras formas esse dinheiro. Então eu peguei e aluguei um apartamento. Na época eu pagava 480 euros no apartamento, porém eu tava do lado da escola, eu ia morar com uma galera que era nativa daqui também, então tudo isso daí influenciava e era um investimento que, por mais que fosse próximo da residência estudantil, eu não ia estar com pessoas que não falavam o idioma, eu ia estar convivendo o tempo inteiro e isso daí foi um dos pontos mais, podemos dizer, positivos que eu tive, além de estar na escola, morar com pessoa nativa também. A minha rotina, ela começava às 9 horas da manhã e eu ia pro curso, então eu tinha 2 horas de aula com o professor de uma zona da Espanha e as outras 2 horas de aula era com o professor de outra zona. Eu tinha professor basco de Sevilha, eu tinha professor daqui de Madrid, tinha professor de Granada, tinha professor de Barcelona, então isso daí era bom porque eu peguei vários tipos de acento e vários tipos de expressões também. Vou dar uma pausa para mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Saiu 3 pessoas que estavam comendo aqui, ó, e a pomba tá metendo um croissant pra dentro, ó lá, ó.
E aí no primeiro dia a gente teve um café da manhã num lugar que chama Tomate, que fica ali em São Bernardo, e aí eles colocaram churros, colocaram porra, colocaram barrita de pão com tomate, colocaram tortilha de batata, tudo isso daí era uma imitação, então a gente não tinha que pagar nada, que era uma forma da gente conhecer os alunos da nossa sala e também começar a conhecer os pratos e se apresentar em espanhol. Foi bem dinâmico, foi da hora, porque aí eu comecei a me dar conta que não tinha só a galera da América Latina, né? Tipo do Brasil. Eu achei que eu ia chegar e ia ter tipo uma sala cheia de brasileiros também. E não, tinha gente do mundo inteiro. E a maioria deles eram chineses e coreanos. Depois desse café da manhã, eles levaram a gente pra escola. A gente fez uma prova de nível na época. E aí era pra saber se a gente começava no A1, no A2, no B1, no B2. E eu nessa prova de nível eu comecei no A1. Eu preferi começar no A1, porque por mais segurança que eu tinha em algumas palavras, eu acredito que você começar desde o zero é sempre a melhor opção. E eu acredito que foi a melhor escolha que eu fiz na época. Eu lembro que eu fiquei uns 2, 3 dias nesse nível A1, gente. E aí na minha sala tava, cara, uma chinesada, cara, pesada, assim. Era eu e mais ou menos uns 5 chineses. E o que acontece? Pra gente, por ter a proximidade da língua, né? As palavras pra gente são muito mais claras do que pra eles. E a pronúncia pra gente também acaba ficando mais fácil. Então eu comecei a ver que aquilo ali poderia me prejudicar, na verdade, porque ficava naquela repetição e tal, e eu não conseguia avançar. E aí no terceiro dia eu já pedi para fazer uma outra prova, e aí eu comecei a fazer o nível A2. Aí a partir desse momento já entrou uma italianada na minha sala, uns franceses e tal, que tinham uma proximidade, né, do idioma, e isso daí era um facilitador. E aí eu comecei a avançar mais. Então o que acontecia? Eu entrava para estudar às 9, tinha um intervalo, né, na segunda hora, e aí entrava um outro professor e eu ia até 1. A 1 hora a gente saía, comia um negócio, e aí eu tinha 1h30 de aula de cultura. Grande parte das coisas que vocês veem no canal hoje em dia é tudo fruto da aula de cultura que eu tinha, porque na aula de cultura os professores que eram bascos comentavam sobre o País Basco, sobre o que rolava lá em cima, o que rolou historicamente falando e tal. O pessoal que era de Sevilha, né, os professores comentavam sobre a cultura sevilhana, sobre o que se comia, quais eram as tradições, as festas e tal. Então eu tinha bastante informação, e era uma informação que entrava na nossa cabeça de uma forma muito dinâmica, porque era uma pessoa que viveu aquilo ali e ela contava aquilo ali como a experiência dela. Então, por exemplo, uma festa de Sevilha, a professora contava o que ela viveu, como era, o que ela via e tal. Então pra gente aquilo ali ia entrando no ouvido, e a gente, a parte de absorver e praticar o idioma, faziam com que a gente absorvesse também cultura e fizesse mais ainda parte daqui do país. Quando eu saía do curso, né, eu tinha um período livre, que era basicamente das 3 horas para frente, mas eu conseguia buscar oportunidade, né, de trabalho extra em alguns lugares, restaurante, descascando parede, limpando vitrine. Então eu conseguia fazer bastante coisa nesse período que eu tinha livre, mesmo não podendo trabalhar. Na época eu conseguia alguns trabalhos de forma ilegal. Isso daí também me ajudou bastante, porque para conseguir o trabalho eu tinha que me comunicar em espanhol, e muitas vezes no trabalho, realizando ele, eu também tinha que conversar com a galera. O mais legal disso tudo é que quem me ajudou muito a conseguir esses trabalhos também foi a galera que morava comigo. Como eu morava com 2 colombianos que viviam há mais de 10 anos aqui no país, eles tinham bastante contato. Então eles sabiam me colocar assim, tipo, oferecer o meu trampo pra galera. Eles falavam, pô, ele é imigrante, recém-chegado, tá buscando oportunidade e tal. Então eles mesmos faziam o meio de campo inicial, e depois eu só tinha que tocar a coisa pra frente. E olha que legal os postos de gasolina aqui. A maioria dos postos que estão dentro da zona central são assim, ó. São postos de gasolina que eles abrem, tem o serviço de frentista, né? E aí chega de noite e fecha. Então esse daqui não é um posto self-service, ele é pequenininho, parece uma banca de jornal, ó. E aí você encosta aí com o carro, o cara abastece pra você, te cobra. Então não tem postos muito grandes aqui dentro da M30, dentro da zona central. Tem um cachorro que já tá cansado, hein? Tá lambendo o chão já essa língua, hein, cara? Vamos? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários, que vai ser um prazer responder vocês. Muita gente pediu para eu compartilhar a experiência, como que era, quanto tempo eu ficava na escola, o que eu tinha de aula e tal. E é basicamente esse o resumo de tudo isso. De verdade, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham desfrutado de mais um vídeo. Tô de volta depois de 60 dias de vídeo direto. Tirei 2 dias de folga, mas daqui pra frente é
pau no gato. Inclusive essa semana tem viagem. Se inscreve no canal, deixa um curtir aqui nesse vídeo, porque você vai ser notificado de vídeos um tanto veraneios aqui na Europa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!